Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Meus amigos, antes de continuar o vídeo, não deixe para o final, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos. Muitas pessoas, no meio geral, a gente tem visto muita gente falar de gnose, né? A palavra gnose quer dizer conhecimento. Ela vem de uma expressão semelhante lá do hebraico chamado dat. Ok? Então, a gnose é diferente da sabedoria. Correto? Você pode ter, para você ter uma ideia de como isso tem implicações, é que quando você pega a árvore da Sefirot, vou pegar aqui, tentar mostrar um negócio aqui para vocês. Vocês vão verificar. Eu quero encontrar aqui, aqui está os nomes, né? De cada sefira. Então, olha, as sefirot são formadas, né? Vou pegar uma aqui qualquer só para dar um exemplo, né? Você pega a árvore sefirótica, árvore chamada árvore da vida cabalística, e você vai ver que aqui tem a coroa do ancião. Aí tem o entendimento, a sabedoria e o conhecimento, bem aqui, dat. Tá? Entendimento, sabedoria, conhecimento. Certo? Então, muita gente acha que gnose tem a ver com sabedoria. Não. A gnose, ela é um conhecimento intuitivo. Ela nem é o entendimento e nem é a sabedoria. Tá? Então, as pessoas adquirem a gnose através da experiência pessoal. Ok? Você estudar gnose é uma coisa, e você ser um gnóstico é outra. Tem muita gente por aí que diz que é gnóstico e não sabe de patavina de gnose. E quando estuda a gnose a partir de uma visão, sabe, daquelas escolas secretas, discretas, sabe? De que tem que dividir a população entre profanos e os sábios, né? Tá? Entre pagãos e salvos. Tá? Então, há uma busca para que a gente entenda, porque os gnósticos, pessoal, eles eram místicos, sim. Para a época deles, eles eram ciência. Tá? É ciência. Agora, a linguagem gnóstica é algo que você precisa ter noção para você entender.
Então tem muita gente por aí que fala assim, eu sou gnóstico, né? Eu gostaria de conhecer a gnose. Não, a gnose é um despertar espiritual no sentido de que ela abre para você, ela destrava, tá? Ela aumenta a sua percepção consciencial, né? Expande sua consciência, e é para isso que existe os estudos. Mas não aquele estudo cheio de, sabe, de muita mística, de muito espiritualismo, porque isso se torna religião. Na prática, é mais uma religião, ok? Então nós vamos aqui ler algumas coisas e explicar para vocês aquilo que a gnose é em si mesmo, tá? E você entender o princípio, a cosmovisão dos gnósticos, tá? A cosmovisão. Muito bem. Os filósofos que formularam e ensinaram a gnose, o conhecimento, surgiram nos 3 primeiros séculos da era cristã. E deles os mais eminentes foram os Basílides, Valentim e Marcos. Tá? Teve outros. Não só eles. Tá? Marcion de Sinope é considerado um gnóstico também. Os gnósticos neopitagóricos alexandrinos, em particular Valentim e Marcos. Então existe uma gnose valentiniana, tá? Uma escola. Tá? Então, entre os que mais divulgaram os segredos relativos aos temas de mistério, que não deveriam ter sido divulgados. Quer dizer, eles resolveram falar o que não deviam. Tá? Eles falaram em seus anais da queda dos aeões em sua dupla qualidade. Aeon significa tanto uma emanação, um ser que emana, tá? Do Deus, da deidade primordial, ou da fonte, quanto um período determinado na eternidade. Eles alegaram que a Terra e o mundo visível foram criados pelos anjos inferiores, os Elohim inferiores. Seus criadores ocuparam os lugares mais baixos na escada dos seres espirituais. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? Que quando você analisa a gnose, você tem que analisar por que foi que houve um distúrbio, já que era um mundo de luz, de pureza, né? O que é que aconteceu? Qual a raiz desse processo? Tá? É isso que nós vamos tentar entender. Tá? Valentim e seus seguidores estavam perfeitamente familiarizados com a filosofia numérica pitagórica. Tá? Valentim era Cleone, Ptolomeu e toda a escola desses gnósticos, discípulos dos ensinamentos de Pitágoras e Platão, seguindo seu guia, colocaram a ciência da aritmética, tá? Como um princípio fundamental da sua doutrina. Aí é preciso a gente vir aqui dizer, por que o pitagorismo entra no meio da história da gnose? Porque para você entender o universo, você tem que entender que o universo é feito de bytes, é feito de informação. E ele segue um padrão, tá? Chamada geometria sagrada. Por isso que o Gadu dos maçons é chamado de o grande geômatra. Quando você entra numa loja maçônica,
você vai ver que é tudo bem calculado, tá? Então você encontra lá, bem no centro, você vai encontrar lá, né? Vai encontrar de um, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Então, o primeiro detalhe que você observa quando você entra numa maçonaria, olha aqui. Você encontra bem no centro o triângulo com o olho que tudo vê, de um lado o Sol, do outro lado a Lua. Tá? Você vai dizer para mim, mas isso é simbólico. É. Isso aqui é o olho de Javé, o Horus, o olho de Horus, né? Também vai ser chamado. Tá? A trindade aqui, o Deus Sol, a Lua. Tá? Então, quando você chega numa loja maçônica, assim como você chega numa igreja católica, está cheio de simbolismo. Alguns símbolos você basicamente não consegue dominar. Você não sabe o que é. Mas aí vai ficar gravado no seu inconsciente. Quando você entra numa catedral, né, tudo ali é projetado por pessoas, ou foi projetado por pessoas que dominavam a geometria sagrada. Correto? Preste atenção nisso. Até mesmo as ruas e alguns lugares, em algumas cidades, tem isso. Tá? Tudo feito de modo arquitetado, arquitetônico. Por isso o arquiteto. O cara que arquiteta a coisa. Tá? Vamos lá. Valentim e seus seguidores estavam perfeitamente familiarizados com a filosofia pitagórica, ok? Como a ciência da aritmética como princípio fundamental da sua doutrina. Hipólito escreve que Valentim e outros gnósticos eram discípulos de Pitágoras e Platão. Os gnósticos, portanto, tinham conhecimento do sistema de seguidores de Pitágoras, um sistema do qual, infelizmente, apenas alguns fragmentos chegaram até nós. E, sem dúvida, eles o usaram adaptando a aritmética e a geometria ao seu próprio uso para ajudar suas exposições. São Jerônimo estava convencido de que Marcos era egípcio. Marco criou, com os números e letras do alfabeto grego, um sistema semelhante ao adotado pelos rabinos cabalistas. Os rabinos dos judeus, voltando do cativeiro de Babilônia, trouxeram de volta a sua prática e as noções expressas de um simbolismo de número aprendidas, tá? No Sefer Yetzirah, né? Sefer Yetzirah. Este método de letras e números foi muito desenvolvido pelas tendências helenizantes dos rabinos educados na época da diáspora. O Egito, especialmente Alexandria, foram um dos centros dessa ciência particular. Você vai entender, então, que é o seguinte. Vamos lá. Quando foram para o Egito, quando eles foram para a Babilônia, escravizados, os judeus, existiam ainda as 12 tribos. Quando eles são liberados para voltarem para
Canaã, vai voltar apenas uma tribo, né, que é chamada a tribo de Judá. Mas os judeus, e é bom de compreender isso aí, eles pegam e fazem o seguinte: para muitas pessoas, essas pessoas acham que eles são apegados a Torá, né? A Torá está ali. Ia pegar aqui para mostrar para vocês. Mas não é só isso. Eles aprenderam lá na Babilônia, e a Babilônia aprendeu com Acádia, que aprendeu com Suméria, e assim por diante. Você tem que fazer uma linha. Eles aprenderam métodos para camuflar as coisas através de números, palavras. Né? Então, eles criaram em si a sociedade secreta, a Carral. Esdras vai ser um desses. E quando eles voltam para... É lá na Babilônia que começa a se originar a Bíblia. Então eles pegam a Torá, mas eles também pegaram outras tradições, chamadas tradições, né? Os Midrash, Talmud, e desenvolveram também uma linha mística chamada Cabalá. Tá? Baseada em quê? Baseada nesse livro aqui, ó, o Zohar. Tá? Então, para o povo, né, era a Taná, né? Ou a Torá. A Taná é mais ampla, né? Era o que eles faziam. Mas por trás, eles camuflaram e fizeram grupos secretos, porque eles sabiam de antemão que o Deus que eles cultuavam não era Deus de verdade. Ok? E vocês vão perceber ainda mais estranho é que volta a tribo de Judá e as outras tribos desaparecem. Algumas decidiram ficar lá para a Babilônia mesmo, depois que foi conquistado pela Assíria. Correto? Mas no meio dessas 13 tribos tinha uma tribo chamada Dan. Essa tribo simplesmente some como as outras sumiram. Depois do ano 70 depois de Cristo, né, que se dispersou. Aí, preste atenção, essa tribo de Dan, ela tinha como símbolo uma serpente. É. Ela não volta, ela desaparece. Quando no Apocalipse é citado as 12 tribos, simplesmente a tribo de Dan não está citada lá. Por quê? Porque, segundo alguns, a tribo de Dan teria se envolvido com magia. Né? Isso é o que falam os fundamentalistas, né? Teria se envolvido com magia, com outros cultos, e por isso resolveram
eliminada, lembrando que a serpente tem um símbolo muito importante nesse mundo de escolas de mistério. Tá? Ok? Você vai ver isso quando eles querem explicar sobre a Kundalini. Tá? Você vai ver isso quando eles querem falar de Enki. O deus Enki tinha como simbologia a serpente. Ok? E vamos lembrar que o Yaldabaoth, o demiurgo, também tem corpo de serpente e cara de leão. Ok? Vamos lá. Então eles aprenderam tudo lá na Babilônia. Então, hoje em dia você diz assim, nossa, a Bíblia é uma joia preciosa, um livro maravilhoso. Tudo copiado lá na Babilônia. Eles aprenderam um monte de coisas, tanto que muitos nem quiseram voltar mais. Tá? Quando a biografia de Valentino, aqui agora no texto, não sabemos quase nada. Sabemos que era um egípcio, educado com textos antigos disponíveis na grande biblioteca de Alexandria. Viveu muito tempo em Roma, do ano 118 ao ano 160. Disse também que foi discípulo de São Paulo. Ensinou em Alexandria até 185, depois em Roma em 160. Seu sistema talvez foi uma tentativa de fundir de forma sincrética a tradição judaico-cristã. Tá? A tradição egípcia do antigo Ken com uma tese de Pitágoras, a sabedoria de Platão. Tá? Epifânio é o heresiólogo, né? Epifânio afirma que Valentino foi considerado um ortodoxo do ensino cristão, mas entrou em em que base a declaração de excomunhão de Valentino foi de Tertuliano? O ensinamento gnóstico está de acordo com o oriental. Basílides afirmou que era impossível nomear Deus Supremo, e Valentim abraça seu pensamento quando escreve o Aeon Supremo. Tá? Agora, eu vou dar uma puladinha só nessa introdução aqui para a gente conhecer o Valentim. Tá? Certo? Vamos bem aqui, que é aqui que eu quero chegar. Como era que ele começou a abordar esse aspecto? Tá? Então vamos lá. G.R.S. Mead escreve: talvez tenha sido, portanto, nessa linha de pensamento, na Mateses, que alguns dos pensadores gnósticos buscam um simbolismo vivo capaz de sombrear de alguma forma o modo de ser dos aeons. Tentemos imaginar de que forma a gnose simboliza o universo ideal, o tipo de todos os universos, o átomo primordial ou mônada, seus movimentos e modo de autodiferenciação e autoemanação dentro de si. O objeto de contemplação dos gnósticos era idêntico ao mundo das ideias, ou o mundo noético de Platão, o mundo da luz do antigo Irã, o ovo eterno do antigo Ken, do qual tá, todos os universos emanaram o germe resplandecente. Temos, portanto, antes de tudo, uma esfera infinita, tá, de luz que transcende o pensamento que transcende o pensamento. Também através dela, nessa luz infinita, há algo em movimento que se expande do seu centro e a ele retorna, tá? Sopro de vida que exala e inala.
Tá? É neste campo de energia universal, esse aqui, ó, falando disso aqui. Ok? Surge algo, um movimento rodopiante em constante movimento de expansão e contração. O símbolo é o ovo fertilizado, o círculo com ponto Y. Tá? A grande causa primeira, o 1, o gene primordial. Valentim acreditava que havia um aeon perfeito chamado Propator. É esse aqui. Tá? Por meio do qual tudo se cria e evolui. O primordial, chamado Aeon, ou Aion, tá? É uma divindade potencialmente bissexual. Então, observe que aqui está a figura como o Valentim entendia. Agora, pessoal, é um fato interessante a gente perceber que é o seguinte: Valentim diz que esse núcleo exala e inala. Fazia a contração, movimentos de né? Era como se estivesse pulsando. Tá? E vocês sabem que em todas as culturas houve a descrição de que a origem do universo se deu de um ovo cósmico. Tá? Então a gente tem que prestar atenção em todo esse aspecto simbólico. Tá? Simbólico. Quando você pega esse livro aqui, a Zohar, tem um negócio aqui incrível que eu vou mostrar para vocês. Se eu encontrar aqui, eu vou ler para vocês, tá? Que é o seguinte, foi desenvolvido uma ideia por um rabino, Isaac de Núria. Ele vai desenvolver uma ideia, tá? Que é o Tizim Tizum, tá? Deixa eu ver se a gente consegue encontrar aqui. Você vai perceber que há essa ideia, a mesma ideia que eles vão desenvolver. O Isaac de Luria vai também desenvolver aqui na Kabbalah, tá? Não sei se eu vou encontrar, porque é um livro grande, né? Tá? Eu não encontrei, gente, mas a gente vai mostrar isso no próximo vídeo. Então ele vai desenvolver a ideia do Tizim Tizum, em que ele vai dizer que exatamente o Criador, ele cai dentro da própria criação e fica preso, fica retido na criação. Tá? E os cabalistas desenvolveram uma noção de que existia uma tríade superior, né, que estava acima da Sefira. Qual é o que está acima da Sefira? O Ain Sof e o Ain Sof Aor. Bem aqui, ó.
tem uma tríade aqui. O Ain Sof e o Ain Sof Aor. Tá? Então, quando a gente vai pegar a explicação, o Ain quer dizer o nada, a ausência de coisas. Tá? O Ain Sof quer dizer sem limites, ilimitado. E o Ain Sof Aor quer dizer luz ilimitada. Tá? O primeiro, o Ain, é tido como o nada, a ausência de coisas, que não faz e nem pode significar existência negativa, já que aqui presume-se a existência de algo, ainda que negativamente. Tá? Não quer dizer o nada, a ausência de nada. Tá? O segundo, que é o Ain Sof, é o espaço infinito. Esta é a dualidade primordial simbólica do infinito, pois a dualidade funcional aparece somente depois de Keter, tá? Que é a coroa. Infinitamente pequeno, infinitamente grande. E o terceiro, o choque desses dois produz uma ideia positiva finita que passa a ser de luz, que é o Ain Sof Aor, ou chamado luz infinita. Então, os judeus sabiam, em tese, que Javé, Jeová, Alá, Brahma, seja lá o que for, né, não era o Deus verdadeiro. Que ele não era uma emanação do Ain Sof e do Ain Sof Aor. Não era. Tá? E é isso que a gente vai ver exatamente isso aqui, ó. É a mesma ideia, tá? Que quando Hipólito vai repreender, isso aqui é a mônada, tá? O Supremo Aion, o Propator, tá? Hipólito, tratando das heresias gnósticas, escreve que, para eles, os gnósticos, o princípio de todas as coisas é a mônada, ingenerável, imperecível, incompreensível, criativo e a causa de todas as coisas que são geradas. Esta mônada é chamada por eles de Pai, ou Propator. Sempre que o Eterno, o ser sem nome, desperta do sono e deseja se manifestar, ele divide o masculino e o feminino, o pai e a mãe universais. Ok? Então você já começa a perceber, tá, que ele vai já fazer a reprodução. Tá? Aqui surge o Bitos, tá? E a Enóia. O Bitos é a profundidade, o abismo, e a Enóia é o pensamento, o eterno silêncio. Aqui está o masculino e o feminino. Quem manifesta essa totalidade aqui. E depois vai mais além. Isso aqui cria uma díade, né? A dualidade primordial, Bito é Noia, tá? Bem aqui, tá? Eu não vou ficar lendo tudo, mas vamos pegar o que é mais importante. Depois se cria uma tétrade, tá? Quem é essa tétrade? É o filho e a filha. Pai e mãe, filho e filha. Tá? Presta atenção nisso aí. A gente vendo isso aqui, eles estão dizendo o quê? O que Valentim está dizendo? Que aqui é o início de tudo.
Para ele, isso significa que o mundo em formação difere em firmamentos, os 7 véus da matéria, né, que também existe, né? Valentim nasceu no Egito e os gnósticos tiveram o seu centro de influência em Alexandria, tá? Aquele local onde levaram os livros, tacaram fogo na biblioteca para dizer que queimou os livros todos, tá? Para manter no engano o povo. Então, eu vou passar essas partes aqui e vou mostrar aqui, tá? Você vai ver que tudo tem a ver com geometria, tá? O cétuplo gerado por Enóia gera, por sua vez, 12 éons. Se imaginarmos que o duodenário, ou seja, os 12 éons no universo fenomenal, não estamos fora do pleroma. Então, esses 12 são externos ao cétuplo, visto como uma unidade em uma esfera. Temos a imagem de 13 esferas. Tá? Você vai ver logo aqui. Ó. Você vai vendo que vai se formando o quê? Todo o simbolismo, tá? do universo, que estava ali no pleroma, começando o seu início. Tá? Então vamos lá. Passar, vocês estão vendo, então, são símbolos geométricos, tá? E aí a gente vai bem aqui, ó. A essas informações sobre a filosofia dos gnósticos se devem aos escritos dos seus adversários, os heresiólogos cristãos. As outras notícias sobre o ensino de Valentino, em particular sobre o mito da Sofia, são fornecidas por Hipólito, tá? Que, como Meide escreve, como de costume, ele não entendeu que havia paz para cada plano, tá? Ou seja, mônadas, ou estado monático de ser, também de pais e mães, dia de estado diático de ser e assim por diante. Como Hipólito não entendeu, tá? Ele colocou o seguinte, tá? No princípio, o Pai estava só, tem espaço e tempo, em perfeito descanso. O Pai sozinho, como era, gerou a mente, a verdade, a dia de que a Senhora e princípio, a mãe de todos os aeões que contam no pleroma. Mente e verdade emitem palavra e vida. Palavra e vida emanam homem e igreja. Mente e verdade, quando viu sua própria criação se tornar a criadora, por sua vez, fez tudo o Pai em oferta 10 éons, em número perfeito. Palavra, logos, vida e mente, verdades glorificaram o Pai, e ele quis glorificar seu Pai. Mente e verdade lhes faz a oferenda de 12 éons. Então você aqui vai vendo que há um grupo que oferece 10 éons, tá? Eles vão se gerando. E aí, nessa multiplicação dos éons, vai se formando aquilo que se chama pleroma, que é o universo central, de onde tudo emerge. Seria, tá, o CPU de um computador. Todos os seres, humanos e não humanos, como no linguajar hoje, estão buscando algo, que é buscando saber a sua origem, da onde viemos, para onde vamos, quem somos nós. Entende? E nós só entendemos isso quando a gente refaz o caminho do gnóstico para descobrir a visão cosmológica e cosmogônica
para que a gente entenda o que está acontecendo no mundo. Ok? O que está acontecendo na nossa esfera de realidade? Muito bem. Dito isso, o processo de criação e densificação de matéria está ligado à figura de Sofia, a substância cósmica, a mãe do cosmos. Quem é a mãe do cosmos? É a Sofia. Eu já falei da Sofia aqui. Tá? É ela que pare o Iod Ré Vav Ré. Tá? É ela que faz a panspermia, né? Panspermia, né? Eu acredito que seja assim o termo. Né? Tem a teoria, né? Panspermia mesmo, eu acredito que seja. Se não for, me corrijam, tá? Lá no comentário. Tá? Então, ela é a substância cósmica, tá? A mãe do cosmos, certo? A sabedoria, a substância estelar chamada fruto comum do pleroma. Ok? Vocês vão encontrar aí um vídeo, tem um canal aí, ele é muito sábio, aqui acolá eu assisto os vídeos dele, mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque veja, eu vou mostrar aqui um negócio para vocês muito importante, tá? Na Bíblia existem duas palavras, tá? No hebraico, no Gênesis, essa palavra é Reshit. No grego, essa palavra é Arge. Então, quando você abre o Gênesis, no hebraico está lá Bereshit. O Bet está bem aqui. Bereshit. Bara Elohim. No grego está Arge. Em Arge. Em Arge. O problema é que quando você pega essa palavra aqui, o que está acontecendo? Tem pessoas dizendo o seguinte: Reshit quer dizer logos no grego. Não, não quer dizer logos. Reshit não é o mesmo argue. Ou melhor, Reshit é o mesmo argue. Tá? A mesma substância. É o mesmo ser. E se você for olhar o comentário que eu já falei aqui da Bíblia, você vai entender que eles vão dizer que essa palavra, tanto argue como Reshit, querem denotar a sabedoria. Tá? Querem denotar a palavra, querem denotar a sabedoria e não logos. Ok? Reshit e Arge querem dizer sabedoria. E a sabedoria aqui, prestem bem atenção, não é o logos. É a Sofia Arcabote. É isso que nós precisamos entender. Porque ela é que vai gerar os seres que a Bíblia vai chamar de Elohim
e que os gnósticos vão chamar de arcontes. Por quê? Porque ela é que gera esse ser. Por isso eu já mostrei que a palavra sabedoria, Iá, está lá presente o Iar. Que alguns estão chamando agora de Iarro. Né? Então eles dizem aqui o seguinte: segundo os gnósticos, a morada de Sofia, a alma do mundo, ficava no meio da Ogdoad, entre os mundos superiores ou espirituais. Abaixo estava a Abdômade, as 7 esferas de substância psíquica. Na Bíblia lemos que a sabedoria construiu sua casa e a baseou em 7 pilares. Está lá no livro de Provérbios. Tá? Sofia como mediadora entre espaços superiores ou espirituais e os espaços inferiores da criação. Ela estava no espaço médio, tá? Quase exilada da morada suprema, assim como a alma no homem encarnado. Quer dizer, o que ele está dizendo? Que a alma, ela é aquilo que está entre o espírito e o corpo. É o vínculo de união. Tá? No gnosticismo, Valentim, ela é o último dos 12 éons, tá? Que por desejo de imitar o pai acaba por rasgar a unidade do pleroma e iniciar um processo de queda. Ok? Ela começa a cair. Valentino ensina que no início existia um mundo perfeito chamado pleroma, no qual uma série de entidades luminosas chamadas éons, em grego aion, habitam em perfeita quietude. Esses éons são emparelhados em pares femininos e masculinos. O último dos 12 éons, Sofia Arcamote, penetrando os mistérios do primeiro éon quer dizer o Bitos, tá? Gerou o mundo. Ela quis criar a vontade dela. Tá? E ela gera a substância. Tá? Sofia deixa os limites do pleroma por ignorância ou curiosidade, causando o nascimento do mundo material. Este mundo, feito de matéria informe, foi um fracasso, um aborto permeado de dor e lágrimas. É por isso mesmo foi expulso do pleroma. Quem é o que foi expulso do pleroma? O Ialdabaoth, o Javé, o Jeová. Sofia, a sabedoria, reclamou e gemeu por causa do aborto que ela teve, tá? O abortivo que ela havia produzido. Sofia rompe a unidade do pleroma e inicia um processo de queda, emanando uma essência informe. Essências informes. Tá? Sofia deixa os limites do pleroma por ignorância ou curiosidade, causando o nascimento do mundo material. Este mundo feito de matéria informe foi um fracasso, um aborto permeado de dor e choro. Tá? Precisamente por essas razões, o último éon foi expulso do pleroma. O sofrimento de Sofia era tão excruciante que o pleroma está profundamente perturbado. O último dos 12 éons, o último dos 6 mais 10 mais 12 igual a 28, tá? A éon de natureza feminina chamada Sofia Arcamote tentou imitar o pai, a mônada, e criar sozinho, sem consorte, tá? Sem a contraparte masculina. Segundo Valentim, a queda de Sofia se deve a um motivo específico. O último éon, ou o periférico, presume conhecer o pai, portanto acaba caindo na matéria por uma presunção. Sofia, desolada por
estar tão longe do primeiro éon, a mônada, o pai é dominada pelo desejo obsessivo de vê-lo e se juntar a ele. Né? Esse desejo insatisfeito faz com que Sofia gere por si mesma uma filha diforme, um filho, né? Diforme que cai no caos. Tá? Sofia tentou imitar o pai ao criar sozinha e sem consorte, ignorando que só a causa absoluta tem o poder de criar por si mesma. O feminino tem o poder de emanar a essência ou a substância, tá? Enquanto o masculino tem o poder de informar a essência que emana do feminino. Tá? Tem o poder de dar forma. Enquanto ela emite a essência, o outro emite a substância. Tá? Se fala muito em potência e ato. Né? A ação de Sofia, conforme equilíbrio do pleroma, rompe o equilíbrio do pleroma, tá? Que consequente provoca sua expulsão. Sofia é jogado no quenoma. Tá? Sofia luta em uma angústia sem fim do seu medo e de sua lágrima vem o healer, a matéria bruta do nosso mundo. Tá? Ok? Pleroma significa literalmente plenitude. Valentim designa a perfeição divina porque a plenitude infinita, incluindo todas as suas emanações em si, tanto no pensamento neoplatônico quanto no hermético, o termo é adotado para significar a perfeição do mundo inteligível, o ser divino como uma totalidade abrangente do ser, a qual se opõe à limitação e, portanto, à finitude do mundo sensível. O pleroma se opõe a quenoma, irrealidade da matéria. O quenoma significa o vazio. Tá? Equivale à palavra maia, a ilusão. Portanto, equivale a Matrix. Né? A sabedoria reclamou, gemeu por causa do aborto que havia produzido, o demiurgo. Assim surgiu a ignorância no pleroma por causa da sabedoria. Um tumulto surgiu no pleroma e os aeons oraram ao Pai para, por fim, a dor da sabedoria. Mente e vida emitem uma sígia, um novo casal, Cristo, masculino, e Pneuma, o espírito, tá? Com a tarefa de eliminar o aborto informe da sabedoria e ensinar amor e respeito ao abismo supremo. Cristo e o Espírito são representantes de Bitos, tá? E Sige, que eles representam o pai e a mãe, tá? As duas deidades primordiais. Tá? Tanto porque a palavra espírito é feminino. Tá? Certo? Então, é eles que vêm para tentar corrigir o que a Sofia fez. Além disso, tá? Para que a ausência de forma do aborto nunca mais tornasse visível aos éons perfeitos, o Pai enviou outra emanação de um único éon, a crux, ou a cruz, ou o tronco, para ser guardado como um limite, um muro, que separa a deficiência da perfeição, o limite do pleroma, mantendo os 30 dentro de si. O último limite do tratado, Piste Sofia, este limite contra o qual ninguém prevalecerá até o dia do seja conosco, assim chamado no livro dos mortos e no código de Ashkef. O Logos é ilimitado e crucificado para o bem da humanidade, mas abaixo, na escala do ser, torna-se símbolo morto da cruz ortodoxa, o homem que faz, tá?
o homem que faz sexo, por causa da cruz ortodoxa. Se alguém já viu ali a cruz ortodoxa, vai entender o que nós estamos falando, ok? Então isso aqui, meus amigos, é toda a simbologia que nós temos, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês que quando a gente olha essa história, que eu vou mostrar para vocês algo aqui que é para a gente entender, tá certo? É melhor. Aqui tem muitos papéis, meu povo, que eu uso para fazer os vídeos, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Vou mostrar aqui para vocês isso aqui, ó. Tá vendo aqui o limite aqui, ó. Então eles criam o Oros Cross, né? Então Sofia, ela está dentro do limite, tá? Aqui é o limite, a cruz é o limite, tá? Onde divide as duas partes, né? Então você vê que ao chegar à Terra, tá aqui, ó. Começa bem aqui em Gênesis, olha, tá até escrito aqui, Gênesis 1:1, tá? É por isso que o símbolo da cruz, tá? Foi o limite que foi estabelecido para que não se ultrapassasse, para que os outros éons ficassem lá. Então acontece que a Sofia não foi abandonada, tá? Ela não foi abandonada. Quem tem acompanhado aqui os estudos sabe que a Sofia, ela vai ficar aqui na oitava esfera, tá? Ela não está no pleroma, ela está na oitava esfera, tá? Ela está acima do demiurgo, e a crux, né? Ou a cruz está aqui, tá? Nesse ponto, né, é que eu tenho falado para vocês que quando alguém desencarna, eu tenho usado muito isso aqui para falar. Você tem a Sofia, ela está nessas regiões aqui, do primeiro e do segundo paraíso. Por quê? Porque quando você vem, você faz paradas porque você precisa adaptar-se, tá? E quando você volta é o mesmo processo. Ninguém desencarna aqui, Vúpit já está lá no céu, no purgatório, no umbral, não sei aonde mais. As pessoas pensam que a coisa é assim, funciona desse jeitinho, tá? Até porque a morte é apenas mais um engano do demiurgo, né? Então é importante a gente entender isso, e entendendo isso a gente evita, né, de não entender o porquê o distúrbio do nosso planeta. Não só do nosso planeta, mas do sistema Terra, do universo Terra, tá? É porque a matéria surge de um desequilíbrio. Portanto, a Sofia cria uma série de seres que surgem a partir dessa substância criada por Sofia, tá? Aí, meu amigo, por isso que eu falo o seguinte: se você for ler o Gênesis do jeito certo, você vai entender que deveria estar ali escrito assim: no princípio, ou em outras palavras, em Reshit,
ou Enarguê, ou melhor. Em Sofia, tá? Ele criou, tá? Em Sofia, ou por meio de Sofia, tá? Por meio de Sofia, se criou os Elohim, o céu e a terra, ou o solo e a atmosfera. Por meio de Sofia, que ela é o Argue e ela é, tá, e ela é o Reshit, portanto ela é muito maior que o Yaldabaoth. Ela cria os Elohim, os céus e a terra. Os Elohim são quem? Os brilhantes, os poderosos. E são aqueles que vão começar a criar a Terra como tal, como um planeta, como um plano, que depois vão ser conhecidos como os Arcontes. Os Arcontes são mesmo os Elohim, são classes de seres, tá? E que depois os sumérios vão chamar de Anunnaki, ok? Espero que você entenda o que a gente está colocando. Não esqueça de se inscrever, tocar o sininho de notificação, deixar o seu legal aí, o seu joinha. E vamos tocar o barco para frente, gente. A gente precisa acordar e despertar, porque a coisa está caminhando, ok? E a gente tem que seguir em frente, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.